Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre a equipe do Santa Cruz, que tem algumas novidades em relação à SAF, onde no caso vai ter um pessoal especializado, né, sobre, no caso, a possibilidade de transformação numa SAF, já começando a agir no clube, pensando na próxima temporada. Quero trazer aqui para vocês a expectativa dentro do Santa Cruz para essa virar, né, no caso, um clube empresa. Além disso, falar sobre alguns números em gerais. Por exemplo, qual que é o valor da dívida do clube, também tem em relação ao valor de mercado pela Sports Valley, tem também em relação a faturamento, receitas dos últimos anos, receita anual, e também em relação a direitos de transmissão, venda de atletas, no caso renda nos jogos e faturamento anual do clube. Quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 50 mil inscritos até no final do ano. Então tá um pouco longe aí, mas conto com a ajuda de vocês para essa reta final aqui, no caso da temporada nossa aqui no YouTube, para chegar essa marca aqui de 50 mil inscritos antes da virada do ano, beleza? Só antes de dar uma sequência aqui no conteúdo, vou deixar aqui a mensagem dos nossos patrocinadores e já voltamos. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, eu tenho um recado para vocês, para lembrar, né, no caso desse mês de Novembro Azul, do autocuidado masculino, e pensando por esse lado, tem um recado para vocês da Manual, nossa nova patrocinadora, onde, no caso, é uma empresa europeia que está há mais de 3 anos no país, que ajuda você a combater um problema grave, né, que acontece em 50% dos brasileiros, dos homens, que é a perda de cabelos. Então, vou deixar aqui, no caso, o link da Manual. Eles que realmente fazem um trabalho aí de ajudando mais de 35 mil homens pelo Brasil. Então, para você conseguir aqui seu kit, basta entrar no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e por lá você vai ter todo esse acompanhamento especializado para esse tratamento. Você responde lá um questionário e, no caso, vai ter acesso assim para você comprar seu kit, igual a Manual me mandou aqui. E também, lembrando, você comprar aqui nesse mês de novembro, do mês azul, você vai ter essa necessaire aqui especial, bem interessante mesmo, vou usar bastante ela aqui, que eles me mandaram. Então, vou deixar o link aqui embaixo, você usando o meu cupom, você vai ter 40% de desconto nessa sua compra lá na Manual. E só lembrando que o produto serve desde casos iniciais até mais avançados, com você podendo ver resultados a partir do 4º mês de uso, tá? E aqui deixei também essa embalagem para vocês, que lembrando, o frete é grátis para todo o Brasil, e vem uma embalagem super discreta, igual essa aqui que eu recebi mostrando para vocês. Então, para você garantir o kit aqui da Manual, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e o cupom aqui aparecendo na tela para você garantir o seu. Bom, então eu quero começar aí falando sobre esse tópico, onde, no caso, nessa última semana, na última terça-feira, o Sports DP trouxe uma informação de que uma comissão do Santa Cruz definiu o primeiro, no caso, palestrante para iniciar alguns debates sobre a SAF. Então vai ter algumas reuniões para comentar sobre essa possibilidade de uma transformação num clube empresa, e além disso, né, o grupo tenta acelerar o processo e passar por todas essas fases que são bem burocráticas, tá, para virar, no caso, um clube empresa. São passar assim, no caso, algumas informações para o poder executivo representado pelo presidente aí, pelo Antônio Luiz Neto. Então não seria uma tarefa fácil. Inclusive, no caso, o Pierre, em entrevista ao Sports DP, falou o seguinte sobre essa discussão que vai ser iniciada sobre a SAF, abre aspas: vamos começar essa discussão sobre uma sociedade anônima do futebol, falando o que é de benefício, né, para tirar o clube da situação em que se encontra, mas também para acelerar sobre possíveis problemas futuros, como a SAF vai montada apenas para virar vendedora de jogadores e que não vai, por exemplo, esquecer, né, que o clube tem torcida, fecha aspas. E é um tópico importantíssimo, né, até porque uma das grandes dúvidas aqui no futebol brasileiro é essa: não, mas vai virar um clube empresa, vai ser um clube que vai só revelar jogadores, vender para o futebol brasileiro ou europeu, e vai deixar, né, a torcida de lado. Claramente, nos exemplos que temos de exemplos de massa aqui no Brasil, não foi isso que aconteceu. Eu mesmo torço pro Cruzeiro, né, acho que já deu aqui, vai perceber, mas não foi algo assim que o Ronaldo fez, né, logo de cara, justamente focando também dentro do futebol do clube, pelo menos nesse primeiro momento. Mas é claro que vai ter muitas dúvidas a serem tiradas, assim, tanto da torcida e principalmente do pessoal que está dentro do clube, né, porque tem que ter ainda uma aprovação por parte do departamento, né, ali no caso jurídico, e dos conselheiros do clube, para mudar o estatuto do Santa Cruz para permitir uma entrada de investidores. No mês de agosto, se eu não me engano, agosto ou julho, né, que eu trouxe aqui no canal também, teve algumas reuniões para ter algumas mudanças. Teve um passo importante que foi, pelo menos, né, no caso, para ir em votação, mas acabou que esse caso ainda não foi definido, ainda no estatuto do Santa Cruz teria que ter algumas mudanças, né, para permitir essa chegada de investidor. Mas, por exemplo, eu vejo que é um passo inicial feito aí para convencer, né, a galera aí, para ver realmente os pontos positivos e negativos
do Santa Cruz virar uma SAF. Enfim, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre essa possibilidade de transformação, mas além disso, né, comentar um pouco mais sobre números, que eu gosto de falar aqui. Primeiramente sobre quanto que vale o clube, as receitas e dívidas, que no caso seria importantíssimas com a chegada de um possível investidor. Então vamos começar aqui falando sobre os números e agora eu falo um pouco mais sobre a minha opinião, o que eu acho dessa história. Enfim, primeiro sobre quanto que vale o clube, né? A Sports Valley, que é uma empresa especializada em listar os times mais valiosos do país, eles basicamente fazem isso desde 2019 e nessa última edição da temporada de 2022, que foi publicada no mês de fevereiro, o Santa Cruz aparecia entre os top 30 na 23ª colocação, avaliada em 295 milhões, quase 300 milhões de reais. Mas lembrando, nessa história aqui não considera, por exemplo, centro de treinamentos, o estádio e tal, o Arruda, não considera nada, tá? Só o quanto que vale o clube e a sua torcida, não considera nada em relação à estrutura do clube, né? Algo físico, porque senão os valores seriam muito mais altos e o investidor que vai comprar o time não vai ter acesso, por exemplo, ao clube, né? No caso, não vai ter acesso ao centro de treinamentos, se ele quiser vender lá e construir um shopping, não. Isso aí vai ficar pertencente ao clube, como aconteceu no Cruzeiro, mas no Cruzeiro acabou passando algumas pendências, enfim. Mas eu quero focar aqui no Santa Cruz, que eu vejo que é um valor até que justo, né? Considerando, por exemplo, que está na Série D. Isso é um fator crucial. Por exemplo, vale 300 milhões de reais, então, estando na Série D. Tenho certeza que se tivesse numa Série B da vida, esse valor dobraria, 600, 550 milhões, tranquilamente, que igual eu falei para vocês, é uma coisa que pesa bastante, ainda mais um investidor vindo de fora, ele chegar, por exemplo, em Recife, né, em Pernambuco, e ver que o Santa Cruz tem uma torcida gigantesca. Isso, por exemplo, um cara que está ali acostumado a comprar alguns clubes empresas na Itália, na Espanha, ele está acostumado com uma torcida bem pequena, chega aqui no Brasil e tem vários times de massa muito grande, né, e eu viajando aqui pelo país também, nesse ano deu para perceber isso, o quanto de time que tem com torcida gigantesca, e isso no caso é uma fonte de receita também muito forte para os times, que acaba beneficiando todo mundo. É bom para o torcedor, que vai ter um time mais forte, mais competitivo, e também aí para o investidor, que vai ter a possibilidade de um retorno também a médio e a longo prazo. Enfim, sobre, no caso, as dívidas do clube, estaria avaliado então em algo próximo de 260 a 285 milhões entre 2020 a 2022. Teve alguns aumentos, porque o Santa Cruz registrou prejuízo nas últimas temporadas, então aumentando essa dívida, que é basicamente quanto que vale. Vale 295, tem uma dívida também de 285 milhões. Por exemplo, o Cruzeiro foi negociado ali então com o Ronaldo, com 400 milhões de reais de aporte e também mais 1 bilhão em relação a pagamento de dívidas. Então, o combo total seria 1 bilhão e 400 milhões de reais. No Santa Cruz, se você for somar então as dívidas e também, no caso, o valor de mercado, que nesse caso aqui é só hipotético, tá? Teria que ter todo um estudo para definir um valor exato, seria então na casa ali dos 575, 560 milhões de reais. Se for comparar assim, então o valor, quanto que valeria mais a dívida, né, que teria que ser paga por esse investidor. Então quero falar aqui também com vocês sobre a fonte de receita, né, no caso do Santa Cruz, que é um valor bem interessante nos últimos anos no faturamento anual, porém eu vejo que dá para aumentar demais ainda esses valores comparados, por exemplo, a outros times, né, do futebol brasileiro. No caso, deixei aqui aparecendo para vocês os faturamentos anuais desde 2011. Para você ter uma ideia, o melhor ano foi na volta à Série A em 2016, com 36 milhões 854 mil de faturamento. Para você ter uma comparação, a 2020, que foi o último ano divulgado, foi de 13 milhões e 750 mil reais. Então na Série C, na Série D, não vai passar de 12, 14 milhões de reais, vai ficar próximo a isso. Numa Série A, lá em 2016, era de 36 milhões de reais. Hoje, com um clube, por exemplo, subir na primeira divisão, né, tendo uma torcida grande, eu acho basicamente inviável pensar num Santa Cruz com patrocinadores, tudo, tá? Um faturamento anual menos do que 100 milhões de reais, voltando a uma elite do futebol brasileiro. Então, para você ter uma ideia, o quanto que realmente gera de dinheiro, tendo realmente um clube bem organizado, pode fazer uma diferença absurda. E outros anos também que foram mais ou menos, né? 2017 com 17,9, quase 18 milhões de reais de faturamento anual. 2019 foi um ano também interessante, com 21 milhões e 600 mil de faturamento anual, mas acabou tendo uma queda em 2020 e ainda estamos aguardando um relatório de 2021. Além disso, né, sobre um outro número que eu queria destacar, sobre a renda dos jogos, que é um valor bem interessante anual para a equipe do Santa Cruz. Em 2017 foi de 7 milhões e 200 mil reais só de bilheteria. Além disso, em 2018, 4 milhões e 600. Em 2020 acabou não podendo ter torcida no estádio. Teve uma queda de 60% em relação a 2019 e mais de 180% em relação a 2018, que foi de apenas 958 mil reais de bilheteria. Então a renda dos jogos faz uma diferença absurda e até estou curioso para ver no ano que vem os números dessa temporada, né, com a torcida realmente ajudando demais o Santa Cruz
na Série D, na Copa do Nordeste e também no estadual. Além disso, de patrocínios e marketing, para você ter uma noção o quanto que tem aumentado nos últimos anos. Em 2017 foi de apenas 3 milhões de reais contra 2020, que não foi um ano bom, né, para receitas, já foi quase o dobro, né, de 5 milhões e 800 mil reais. Então, patrocínio e marketing tem crescido dentro do Santa Cruz. Em 2019 foi o melhor ano nos últimos 5, com 6 milhões e 600 mil reais também de receitas vindo de patrocinadores. Então, é um time que tem um potencial de receita gigantesco, que eu quero comentar um pouco sobre isso. Eu vejo que o Santa Cruz tem um potencial enorme para virar uma SAF. Realmente no Nordeste ali tem alguns times interessantíssimos e eu vejo que o Santa Cruz, por ter uma torcida gigante, um estádio próprio e estando numa Série D, né, que é algo inacreditável mesmo, o investidor tem uma possibilidade gigantesca de fazer um bom negócio. Porém, eu vejo que não seria uma boa negociar o time com um investidor que nunca comprou um time anteriormente. Eu acho isso uma história muito errada. Eu vejo que se for para ter um dono, é um cara que já tem uma experiência passada, nem que seja em alguns times menores do futebol europeu, o futebol americano, que são, no caso, os continentes que existem há muitos anos, né? O clube empresa, do que um cara que, nossa, nunca teve nenhuma experiência nesse sentido e vai fazer uma compra, no caso do Santa Cruz. Se for, por exemplo, um cara conhecidíssimo, igual o Ronaldo, que ele já tinha alguns outros exemplos, o Valladolid, por exemplo, da Espanha, de donos. Mas, por exemplo, um cara muito rico, brasileiro, conhecido, tem interesse em comprar um time. Eu acho muito melhor do que, por exemplo, chegar um investidor de fora, um cara de um fundo árabe. Eu não confio muito nessas coisas, mesmo apresentando garantias bancárias e tudo mais. É importantíssimo ter um passado, né, no caso, na minha visão, de, por exemplo, ter um clube empresa anteriormente, um time ali, né, no currículo, podemos dizer assim. Então, eu acho que isso é um tópico importantíssimo. O Remo mesmo, nesse ano, foi especulado por alguns outros fundos lá de Dubai e realmente, pelo que parece, era uma proposta interessante, mas não agradou porque parecia que não tinha muitas garantias bancárias e acabou meio que ficando com o pé atrás. E só lembrando, né, nesse ano teve um exemplo ali do Marcelo, que é um exemplo que eu acho interessante, porque tem times no Brasil, igual o Azures, do Paraná, que no caso é um time que tem crescido bastante, chegando longe ali no campeonato estadual, tentando ainda uma vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foi especulado até pelo próprio Globoesporte.com que teria interesse em comprar o Santa Cruz. Eu acho que seria um bom nome sim, por exemplo, se tivesse algumas negociações avançadas e tudo mais, porque já tem essa experiência com, no caso, o time do Paraná, e além disso, né, tem interesse em comprar, ele comprou, acho que é o time chamado Mafra, da segunda divisão do futebol português. Então, tem um time no Brasil, tem um time em Portugal, e ele estaria disposto a comprar um time de massa, de torcida aqui no país. Eu acho que uma excelente opção seria, por exemplo, o Marcelo. Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda, discorda sobre mim nesse tópico, e deixa aqui também a sua opinião sobre esses assuntos, em relação a quanto que vale o clube, no caso, para os próximos anos. Você acha que um valor ali de 600 milhões, 700 milhões, enfim, ainda mais contando que hoje está na Série D, porém subindo para uma Série B, Série C, já pode realmente colocar uma valorização muito maior em relação ao seu valor de mercado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, de projeto de clube empresa, que eu devo fazer um aqui ainda nesse mês para vocês, um pouco mais especializado. Além disso, eu vou deixar como outra sugestão no mercado da bola aqui, de alguns outros nomes sendo especulados aqui no canal, e eu vou deixar a nossa playlist salva com todos os vídeos que já trouxemos recentemente da equipe do Santa Cruz. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!